A gente vai falar sobre o que aconteceu ontem, né, Cris, em Alagoas, o julgamento da ação que foi movida pelo Ministério Público Federal. A gente falou bastante disso ontem aqui no programa, para fazer valer a condenação de Arthur Lira pela Operação Taturana, aquela operação que tem quase 17 anos, e que foi apurado aí desvio de mais de 300 milhões de reais por parte dos deputados, incluindo Arthur Lira. O Lira já tinha sido condenado em 2 instâncias e foi considerado ficha suja, mas conseguiu uma liminar suspendendo esta sentença. Vamos falar um pouquinho do julgamento de ontem, enquanto a gente tenta reconectar com a Elô, que depois a gente vai ver uma reportagem muito... Taturana é o que investiga a rachadinha no gabinete de Arthur Lira quando ele era deputado estadual, né? Você falou que tem 17 anos, né, que está ali pulando de gaveta em gaveta, de escaninho em escaninho da justiça e não se resolve. Essa é uma característica de todos os processos que envolvem Arthur Lira. A gente tem falado muito disso aqui, né? Os processos chegam nele ou chegam em pessoas muito próximas a ele e num determinado momento, numa determinada instância, num determinado juiz, as provas são desconsideradas, aquilo não é considerado importante, não tem prova suficiente, teve algum erro processual, isso é muito comum, sempre alguém acha, né, o chamado pelo em ovo, né, tem algum erro processual ali insignificante, né, que é usado como justificativa para anular o processo, para extinguir, seja o que for, né? É uma característica do Arthur Lira, isso mostra, de fato, como esse homem é poderoso antes mesmo de chegar à presidência da Câmara dos Deputados, né? Ele, em toda a sua trajetória política, né, ele se beneficia de conexões no judiciário, seja no âmbito estadual, seja em âmbito federal, e que livram, né, ele consegue se livrar de todas as acusações contra ele, inclusive aquelas mais graves, estarrecedoras, como nós aqui do ICL sabemos, né, pelas denúncias trazidas pela ex-mulher dele, Juliane Lins, né? Eu quero aproveitar aqui que a gente está falando desse assunto e dizer que, desde que houve essa tentativa dele, do Arthur Lira, de censurar o ICL por causa da entrevista da Juliane Lins, e que ele conseguiu, né, pelo mesmo motivo, conseguiu censurar o site Congresso em Foco. O Congresso em Foco teve que retirar o conteúdo da entrevista da Juliane Lins lá para o site, que foi outro juiz que analisou o pedido do Arthur Lira de retirada desse conteúdo, diferente do juiz que analisou o caso aqui do ICL. Eu quero dizer que eu tenho dado muitas entrevistas, eu participo de muitas lives, enfim, e que a gente tem recebido uma solidariedade enorme. Ontem mesmo, ontem à noite, participei de uma live lá no DCM, Diário do Centro do Mundo. Participei de uma entrevista na Rádio Metrópole de Salvador, do Mário Kertz, e todo mundo, né, manifestando a solidariedade ao ICL. Então é isso, esse é mais um exemplo, né, de como o Arthur Lira consegue, realmente uma coisa assombrosa, né, com tamanhas acusações e tão graves, como ele consegue escapar, né? E também uma demonstração, né, mais uma, de que a rachadinha, como a rachadinha se espalhou por gabinetes de parlamentares no Brasil. O caso mais conhecido, claro, é o da família Bolsonaro, né, como a Juliana Dalpiva, nossa colega, já expôs brilhantemente no livro dela, o negócio do Jair, né, mas não foi só na família Bolsonaro, né, é um caso também, esse caso aí é evidente no caso do Arthur Lira. Bom, a gente tem... Só completando, que rachadinha é crime previsto no artigo 312 do Código Penal, não é? Que prevê prisão de 2 a 12 anos e multa. Isso se chama peculato. Tem como objetivo punir o funcionário público que, em razão do cargo, tem a posse de bem público e se apropria ou desvia o bem em benefício próprio ou de terceiro. Rachadinha é bom para as pessoas entenderem, mas vamos dizer que é peculato e dá de 2 a 12 anos de prisão mais multa para essa galera aí
corrupta. Rachadinha virou um nome popular, digamos assim, que a gente tem até mesmo que ter cuidado de usar, porque rachadinha, né, esse inha, esse diminutivo, parece um crime menor. E não é um crime menor, né? É um crime muito grave, né? Com penas, inclusive, adequadas e proporcionais para a gravidade do crime. Mas que a gente vê que no caso do Arthur Lira, ele consegue se livrar, de fato, é aquela coisa, nada cola nele, né? É um teflon que ele tem no judiciário realmente impressionante. Vou deixar a Viviane chamar o VT, mas só lembrando que a gente tem apelidos como mensalão e petrolão quando os escândalos são diferentes, né? Mas para esse tipo de escândalo é rachadinha, né? Vamos lá então, gente. A gente tem uma reportagem muito especial feita para a Heloísa Vilela, que vai contar para a gente como esse escândalo começou, que tem toda a timeline, toda uma linha do tempo da Operação Taturana. Então eu peço bastante atenção a toda a nossa audiência, porque a gente vai entender exatamente como tudo isso começou e por que o dia de ontem foi um dia tão importante. E eu comecei dizendo, né, que foi um balde de água fria no que a gente chama de justiça. Então vamos acompanhar agora essa reportagem da Elu. A taturana é uma lagarta que come folhas sem parar durante a vida inteira. As folhas, as verdinhas. Por isso, taturana foi o nome usado para batizar a operação da Polícia Federal que uniu os políticos de Alagoas. Mais de 20 de todas as tendências políticas foram indiciados por fraudar o fisco e desviar 280 milhões de reais de dinheiro público para enriquecer indevidamente. Deputados estaduais de Alagoas naquela época estavam no mesmo barco com representantes do PMDB, do Avante, republicanos e PSB, entre outros. A sentença foi a mesma para todos: devolver o dinheiro e perder os direitos políticos. Mas muitos continuam na vida pública. Apesar de que a pauta é prerrogativa do presidente da casa. Com os colegas da Assembleia, Arthur Lira foi condenado por peculato, mas ainda assim se elegeu deputado federal e chegou a presidente da Câmara em Brasília, o terceiro nome na linha sucessória da República. São 145 votos. Isso. O deputado Arthur Lira, 300 deputados, 2 deputados votaram em branco. Faltando o presidente e o vice, ele assume o controle do país. Depois de 1 ano e meio de investigações, a Polícia Federal deflagrou a taturana em dezembro de 2007 e cumpriu 79 mandados de busca e apreensão em Alagoas. Encontrou nas casas dos políticos as provas das atividades ilegais. A Promotoria Pública do Estado abriu o processo que indiciou 20 deputados e um superintendente do Banco Bradesco. Vale lembrar que Alagoas é um dos estados do Brasil com os piores índices de desenvolvimento humano, com péssima distribuição de renda e índices ruins de mortalidade infantil, evasão escolar e analfabetismo. Os deputados usavam as verbas de gabinete. Elas eram depositadas na conta bancária particular dos políticos. Com um saldo mais poupudo, eles levantavam empréstimos na agência e davam como garantia cheques da Assembleia Legislativa no valor das prestações. 3 pessoas assinavam esses cheques em nome da mesa diretora: o presidente da Assembleia e os 2 secretários. Arthur Lira era um deles. O salário dos deputados era de cerca de R$ 9.500 por mês, mas a verba de gabinete era de R$ 39 mil. Eles usavam a verba como se fosse complemento do próprio salário e não pagavam os cargos comissionados das pessoas que supostamente trabalhavam nos gabinetes. Dessa forma, deputados que recebiam pouco mais de R$ 7 mil líquidos tinham gastos mensais da ordem de R$ 50 mil. O processo, na época, apontava que os referidos deputados apresentavam patrimônio absolutamente incompatível com seus rendimentos oficiais. Arthur Lira, como os outros, colocava na folha de pagamento do pessoal do gabinete funcionários que nunca trabalharam de fato, como é o caso de Ângela Maria Gomes de Almeida.
Ela contou à polícia que, por conta do seu relacionamento amoroso com Arthur Lira, foi inserida na folha de pagamento da Assembleia, mas nunca exerceu de fato a função, nem recebeu salário. É a famosa rachadinha. Com relação a Lira, diz o processo, houve uma movimentação financeira totalmente incompatível com os rendimentos que o parlamentar declarou à Receita Federal. Mais de 13 milhões de reais entre 2001 e 2006. A página 23 do processo mostra os 4 empréstimos tomados por Arthur Lira. O primeiro, no valor de R$80 mil, o segundo de 100 mil, o terceiro de 150 e o quarto, o mais alto, no valor de R$230 mil. As parcelas dos empréstimos, segundo o processo, foram pagas com cheques do Poder Legislativo do Estado. Esta é a lista dos cheques emitidos em favor de Arthur Lira, com os valores, datas e os números correspondentes. Isnaldo Bulhões de Barros Júnior, filiado ao MDB, também foi favorecido pelo esquema quando era deputado estadual em Alagoas. Ele atualmente é deputado federal em Brasília. Assim como Lira, deveria ter perdido os direitos políticos. Só que não. Até hoje, o mérito da ação não foi julgada. Lira conseguiu uma liminar para continuar na política e ela favoreceu todos os envolvidos. A Polícia Federal entregou todas as provas da investigação ao Ministério Público de Alagoas, inclusive gravações de conversas telefônicas. A transcrição do depoimento de uma funcionária do Bradesco mostra que no dia 4 de outubro de 2007, o deputado Arthur Lira deixou claro que queria um empréstimo no valor de R$80 mil. O empréstimo foi negado. A auditoria do banco determinara que esse tipo de negócio não poderia mais ser feito. A reportagem é muito clara, tem todos os fatos narrados e a cronologia de tudo que aconteceu. Lembrando que a Heloísa Vilela teve acesso a documentos quando ela fez a entrevista com a Juliane Lins. Aliás, parabéns para a Heloísa Vilela, para a Helga Simões e para o PH também, que editaram essa reportagem super especial para a gente entender tudo que acontece até aqui. E lembrando, né, Cris, que o Arthur Lira, então, concorreu às eleições com uma liminar e agora, depois da decisão de ontem, ele segue na tranquilidade e essa operação muito provavelmente vai ficar esquecida, não vai ter ninguém punido. Vivian, ele segue na tranquilidade da impunidade, né? A impunidade resulta nisso. Quer dizer, uma pessoa que tem uma trajetória política associada ao crime, praticamente desde que iniciou sua trajetória política, né, deveria ter sido barrada, essa trajetória deveria ter sido barrada lá atrás, né, com toda essa fartura de documentação que a Elo traz nessa reportagem, né, toda a apuração muito consistente da Polícia Federal. E resulta em nada e está aí todos esses anos, né, a passo de tartaruga. E com o julgamento de ontem, parece que definitivamente enterrada. Né? Então, esse é o resultado da impunidade. E hoje, este cidadão é presidente da Câmara dos Deputados, né? Com força suficiente para colocar a faca no pescoço do presidente da República e exigir esse ou aquele ministério. Né? Então, isso dá a exata medida do que a impunidade é capaz de fazer. Ele e o outro deputado citado, Isnaldo Bulhões, outro que está aí hoje em dia com funções de destaque também na Câmara dos Deputados, né? E todos eles compondo, né, essa excrescência da política brasileira que se chama Centrão, que agora, recentemente, aliás, o ministro do Turismo, o novo ministro do Turismo, Celso Sabino, amigo, próximo de Arthur Lira, disse que Centrão agora, antes pejorativa a expressão, agora tem um sentido positivo. Não tem sentido positivo nenhum. Centrão, no Brasil, na política brasileira, expressa, né, um amálgama de políticos e de legendas partidárias
né, fisiológicas. Quando a gente fala de centrão, nós estamos falando de fisiologismo, nós não estamos falando de ideologia, de direita, não, é toma lá da cá bruto, né? É o pior da política, né? Que por força das circunstâncias, né, a gente está vendo o governo sendo praticamente obrigado a ceder espaço, né, para essa gente, para poder ter condições de governabilidade no Congresso Nacional. Então, é esse tipo de político, né, que hoje tem todo esse poder, por quê? Graças à impunidade. Instituições que não funcionam como deveriam funcionar, ou que, para dar aqui uma pitada de ironia, funcionam normalmente.